Eleições UERJ 2007. Últimos preparativos antes da votação. TV UERJ realiza pesquisa sobre intenção de voto. Essas e outras notícias você confere aqui no telejornal UERJ Online. Olá, eu sou Paulo Gonçalves e essa é mais uma edição do telejornal UERJ Online. Se você quiser enviar um e-mail com uma crítica, elogio ou sugestão de pauta, basta escrever para contato@tvuerj.com.br. Eleições UERJ 2007. Estamos na reta final para a campanha para a reitoria. A votação começa amanhã e vai até quinta-feira, dia 25. A repórter Daniela Martins tem mais informações sobre as eleições. Hoje, segunda-feira, um dia antes do início das eleições para a reitoria e vice-reitoria aqui da UERJ, a poluição visual causada pelas campanhas ainda é intensa. Somente em alguns pontos do Bloco C e o Bloco F, o material já está sendo retirado. Membro da Comissão Eleitoral nos concedeu uma entrevista sobre o assunto. Acompanhe agora. Bom, qual vão ser os locais de votação nessas eleições? A gente está organizando uma eleição que renova a universidade para diretores de unidades, centros setoriais e reitoria. Então, cada local de votação, a gente vai ter ali 3 urnas, né? E dentro dessas 3 listagens gerais, a gente tem ali votação de estudante, técnico administrativo e professor. Então, dessa forma, as urnas elas vão estar espalhadas por todo o campus da universidade, indo da administração central ao 12º andar, Hospital Pedro Ernesto, São Gonçalo, Caxias, Friburgo. Você vai encontrar urnas eletrônicas para reitor e as urnas com cédula de papel para direção de centro e direção de unidade. Tem um site que é o www.eleições sem tio e sem cedilha.uerj.br, onde esses comunicados foram sendo lançados à medida que foram sendo produzidos. Quais são as principais regras durante esses 3 dias de eleições? A eleição está organizada da seguinte forma: as mesas que são as mesas que recebem os votos, elas são delegadas, são organizadas pelas subcomissões eleitorais de unidade, de centro e também da Comissão Eleitoral Geral. Essas mesas são formadas por professores, técnico-administrativos e estudantes da universidade e vão ser acompanhadas por fiscais indicados pelas chapas que estão concorrendo ao cargo de reitor. Cada chapa tem o direito a indicar 2 fiscais por urna. A respeito das campanhas, como é que vão ficar durante esses 3 dias? As urnas dos campos afastados, São Gonçalo, Caxias, Friburgo, etc., elas saem hoje sob a guarda de um membro da Comissão Eleitoral Geral, chega nesses locais, e lá elas são guardadas por um membro da subcomissão eleitoral local, que amanhã tem a responsabilidade de abrir essas urnas. As demais urnas, são as urnas do campus, do Hospital Pedro Ernesto, enfim, da Odontologia, Centro Biomédico e Arundim, ficam sob a responsabilidade da Comissão Eleitoral Geral aqui, né, na Secretaria dos Conselhos, e amanhã, a partir das 6h30 da manhã, elas começam a ser liberadas. Em relação à apuração, como vai ser, de que forma vai ser? A apuração ela vai acontecer imediatamente após o término da votação na quinta-feira, né, que é o último dia de votação. Então, a apuração vai acontecer no Teatro Odílio Costa Filho, aqui o nosso teatrão. Ela é pública, né, então qualquer membro da comunidade que queira acompanhar o processo de apuração dos números da eleição pode ir para lá. E vai ser feita pela comissão, quer dizer, ela vai ser organizada pela Comissão Eleitoral Geral, a apuração dos números das urnas majoritárias. A respeito das campanhas, se tiver segundo turno, vai haver retirada de material? A propaganda, sobretudo as faixas, cartazes, elas vão ser retiradas dos blocos onde vão estar posicionadas as urnas de votação, né, as mesas de votação. Então, bloco C e bloco F, toda a propaganda eleitoral colocada ali nesses locais vão ser retiradas. A responsabilidade pela retirada desse material é da própria chapa. Se a chapa responsável por aquele material não retira, então a Comissão Eleitoral vai solicitar à Prefeitura, ao pessoal da administração do prédio,
E aí, uma coisa que é importante, né, falar, que eu acabei passando, é quanto à boca de urna. A comissão eleitoral não está muito preocupada em estabelecer uma delegacia de polícia para controlar essa ideia da boca de urna. Mas a comissão não vai permitir a presença de candidatos ou membros das chapas próximo aos locais onde vai ser realizada a votação. Quais os horários das eleições e o que os alunos, funcionários e professores têm que levar quando estiverem votando? A votação começa a partir das 7 da manhã, né, em função dos horários, respeitando os horários, as particularidades de cada unidade. A gente tem o Hospital Pedro Ernesto, por exemplo, que tem ali troca de turnos e rush diferente e horários de rush diferente do campus. Então, a votação vai de 7 da manhã a 10 da noite, com exceção do último dia, que a gente fecha as urnas às 9. Os alunos, professores e servidores técnicos administrativos têm que apresentar um documento com número de matrícula para que sejam identificados na listagem e possa proceder à votação. A TV UERJ fez uma pesquisa sobre as intenções de voto das eleições para a reitoria da universidade. Veja agora os resultados obtidos. Dos entrevistados, 68% eram estudantes, 14% professores e 18% servidores. Sobre a intenção de voto, quem está na frente é a chapa 10 de Pavão e Santoro, com 10,8% do total. Em seguida vem a chapa 40 de Albanita e Maricélia, com a mesma porcentagem da chapa 20 de Ricardo Vieira Alves e Maria Cristina, com 6,7% das intenções. A chapa 30 de Antônio Carlos e Carlos Eduardo vem com a conta de 5,8% das intenções, e a chapa 50 de Ronaldo Lauria e Nilda Guimarães com 0,8%. 61,7% dos entrevistados estão indecisos e 7,5% brancos e nulos. A pesquisa de opinião feita pela TV UERJ sobre as eleições para a reitoria revelou um dado preocupante. Mais de 60% dos entrevistados estão indecisos em relação à votação. A indecisão revela que as chapas não conseguiram apelo suficiente à votação, que pode ser prejudicial em frente à urna. Com a avaliação da reitoria em baixa, mais de 53% das pessoas avaliam como regular ou ruim, é necessário que a participação da comunidade acadêmica votando seja alta para conseguir satisfazer os anseios da UERJ e cobrar dos candidatos. A inércia em relação à política na universidade é deletéria e a pouca participação abriu uma brecha para que a reitoria atue sem levar em consideração os servidores, alunos e professores. Depois da deterioração da infraestrutura, principalmente após o incêndio do dia 30 de setembro, é primordial o voto de todos para que a recuperação da UERJ seja mais efetiva. A pesquisa foi realizada com 120 pessoas no campus Maracanã, entre os dias 18 e 22 de outubro de 2007. A Universidade Estadual da Zona Oeste abriu 180 vagas para 6 cursos de graduação tecnológica. Os candidatos podem se inscrever em tecnologia em produção de fármacos, polímeros, siderurgia, gestão e construção naval e offshore, sistema de informações e biotecnologia. As aulas terão início no primeiro semestre de 2008. As inscrições devem ser feitas na página da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a FAETEC, que é www.faetec.rj.gov.br/concurso 2008. A taxa é de R$ 27,00. Para quem não tem internet em casa, a FAETEC disponibiliza 28 polos para inscrições online. Mais informações, os interessados deverão ligar para 021 21 17 24 50 ou comparecer ao ESO, localizada na rua Manuel Caldeira de Avarenga, número 1203, Campo Grande. Os profissionais de educação da rede pública realizam na próxima quarta-feira uma paralisação de 24 horas. Haverá ato público às 13 horas na Alerj, onde os manifestantes vão reivindicar a inclusão de recursos no orçamento para 2008 do Estado, que garantam reajustes salariais dignos. Uma assembleia será realizada às 16 horas no auditório do Sim Justiça. No mesmo dia está previsto um protesto em Brasília contra a reforma da Previdência pelos profissionais da educação estaduais e municipais. E essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Esperamos que você tenha gostado. E é claro, não deixe de acessar o nosso blog, que é www.blogdatvUERJ.blogspot.com. Até uma próxima conexão.